Salve, senhoras e senhores, bem-vindos ao semanamotor1.com, um resumo com as principais notícias do mundo automotivo dessa semana, e nessa edição eu vou falar um pouquinho, inclusive, de futuros lançamentos esperados para o ano que vem. Vamos começar com o novo Volkswagen Taos. Para quem acompanha o canal sabe que ele foi apresentado nos Estados Unidos com um novo visual, uma dianteira com um para-choque diferente, uma traseira com as lanternas interligadas e o interior diferente. Só que dessa vez a surpresa é que o carro já apareceu em testes aqui no Brasil. Pois é, a Volkswagen do Brasil já está testando o novo Taos em território nacional, indicando que não vai demorar para esse carro realmente ganhar nosso mercado. Primeiro ponto desse carro que está camuflado aqui no Brasil é que ele foi apresentado no México e nos Estados Unidos porque ele é produzido no México. Vale lembrar que o nosso Taos, na verdade, ele é produzido na Argentina e existe uma grande dúvida sobre essa continuidade de produção no país vizinho. A marca ainda não anunciou investimentos para atualizar esse carro na Argentina e o fato desse carro já estar sendo testado aqui no Brasil com um novo visual pode ser um pouco preocupante. Afinal, produzido no México, esse carro chegaria no Brasil com algumas isenções de impostos que pode ser mais interessante do que trazer componentes do México, produzir ele na Argentina e abastecer tanto o nosso mercado quanto o mercado aqui do país vizinho. Consultei o pessoal lá do Motor 1 Argentina e eles acreditam que sim, esse carro pode voltar a ser produzido na Argentina, só que eles mesmos estão com um pouco de dúvida, então pode ser que a Volkswagen opte por importar o Taos do México para o nosso mercado, mas é importante saber que esse carro testado aqui é basicamente confirmado que teremos a reestilização do SUV médio. Um outro ponto que é importante sobre o Taos, nos Estados Unidos ele tem um motor 1.5 turbo ligado a um novo câmbio automático de 8 marchas, e aqui no Brasil a gente sabe, a Volkswagen já falou sobre híbridos leves flex. Então, muito se pergunta, será que o Taos vai ser o primeiro a estrear esse conjunto mecânico que já foi confirmado com produção em São Carlos? Ou esse conjunto vai ficar reservado, por exemplo, para a futura picape compacta que vai ser produzida no Paraná? Existe essa grande questão. Mais importante, o carro já está sendo testado aqui, deve ser apresentado no ano que vem, com certeza. Só vai ficar a dúvida realmente, feito no México ou feito na Argentina. Agora, vamos voltar um pouquinho para o presente. A Fiat apresentou a linha Tributo 125 para alguns dos seus modelos. Essa série é uma série global que, como diz o próprio nome, celebra os 125 anos de Fiat a nível global. Aqui para o Brasil, ela pegou os principais modelos, mas não todos, dá para perceber que alguns ficaram de fora, mas os mais importantes estão com um kit visual diferente. Recebe roda escurecida, o logo Tributo, uma pintura bicolor e alguns detalhes internos. Dependendo da versão, o carro recebe até mais equipamentos. Por exemplo, no caso do Argo, recebe chave presencial e até ar-condicionado automático, algo que hoje em dia o Argo está reservado em versões mais caras. Interessante, por exemplo, que o Pulse voltou com a versão Drive T200. Faz um tempo, na verdade, que o Pulse não tem essa versão de entrada com motor 1.0 turbo e, segundo a Fiat, volta para a série Tributo 125 e está sendo estudada para voltar de vez ao catálogo da marca. Não é uma edição limitada, vai ter produção por um bom tempo. E se você quer saber os preços, o que cada versão traz, cada modelo, na verdade, traz, entra lá no Motor 1 que a gente detalha certinho o que cada um tem. Agora vamos falar um pouquinho de lançamento futuro de novo, só que futuro daqui a pouco. Lançamento do Basalt, aquele SUV coupé da família C-Cubed. Nosso colunista Jason Vogel foi até a fábrica de Porto Real para ver o início da produção do Basalt. Segundo a Citroën, esse carro vai trazer uma nova era da acessibilidade. O que isso significa? Ele vai ser um SUV coupé, já deu para ver pelo design e tudo mais, só que é esperado que esse carro tenha inclusive uma versão 1.0 aspirada. Essa família C-Cubed, ela começou com o C3, agora foi para o C3 Aircross recentemente, e é uma estratégia da Citroën especificamente, para ter modelos mais baratos, mais acessíveis, trazer carros para o mais perto de um preço acessível. Começou com o C3, tivemos o C3 Aircross como um SUV com opção de 5 e 7 lugares, e o Basalt vem como um SUV coupé. Vale lembrar que quando começou esse projeto, muito se falou que o terceiro produto seria um sedã, mas o Basalt acabou vindo com essa carroceria de SUV coupé, com o motor 1.0 aspirado justamente para brigar com os sedãs de entrada que a gente conhece, HB20S, Chevrolet Onix Plus, e até um pouco do Fiat Cronos, apesar de ser um carro um pouco mais barato. As outras versões do Basalt já foram confirmadas com motor 1.0 turbo, aquele conjunto T200 de até 130 cavalos da Stellantis ligado a um câmbio CVT. O Basalt deve ter mais equipamento do que, por exemplo, o C3. Esse carro deve estrear, na verdade já estreou no Aircross um pouco antes como opcional, mas o carro vai ter, por exemplo, ar-condicionado automático. Uma crítica das versões mais caras
do Aircross, agora ele tem até como opcional, mas ainda não espere, por exemplo, partida por botão. O fato desse carro ganhar chave e canivete já é uma evolução bem grande para o que a gente espera dessa linha de entrada da Citroën. Lançamento, mais uma vez, dia 12 de outubro, e fica ligado aqui no Motor 1 que vamos contar tudo sobre esse novo Citroën Basalt. Agora o assunto é segurança. O Latin NCAP testou o Volkswagen T-Cross nos famosos testes de impacto e dos itens de segurança ativa para o SUV compacto. E a boa notícia, 5 estrelas. O T-Cross recebeu as 5 estrelas pela instituição. Teve algumas observações em alguns pontos, como por exemplo, proteção para pedestres, algumas observações também em impacto lateral, mas não foi suficiente para tirar a nota de 5 estrelas do novo Volkswagen T-Cross. Vale lembrar, o T-Cross trouxe, com essa reutilização, itens como frenagem automática de emergência como item de série em todas as versões, e isso é considerado pelo Latin NCAP na hora de montar as notas do SUV. Um carro também com 6 airbags, uma boa estrutura, até pelos testes, uma estrutura elogiada, apesar de alguns pontos ainda não serem o que o Latin NCAP espera. Mas vamos lembrar, carro compacto também não tem o nível de proteção de um carro maior, consideravelmente mais caro, apesar do carro não ser exatamente um carro tão barato quando a gente fala em SUV compacto no geral, já é um segmento de um valorzinho um pouquinho mais alto. E agora vamos voltar a uma área de flagras muito interessante. Pela primeira vez o Chevrolet Onix foi flagrado com um novo visual. Vale lembrar, na verdade, uma curiosidade, a Chevrolet tem o campo de provas dela em Indaiatuba, e ela testa os carros de forma intensa por lá, antes de colocar o carro na rua, porque lá ela consegue simular diversas condições desse carro, sem colocar o carro na rua e correr o risco de ser fotografado antes do lançamento. Pois bem, agora o Onix e o Onix Plus chegam às ruas em um flagra feito nessa semana, e dá para ver, por exemplo, no próprio Onix, uma dianteira com visual inspirado um pouco no Cruze, que nos deixou recentemente. O que a gente pode esperar desses carros? Como não tem Cruze e Cruze Hatch, Onix e Onix Plus devem subir um pouquinho nível de equipamentos, nível de acabamentos, algumas coisas para suprir um pouquinho o espaço deixado pelo sedã e pelo hatchback, algo que a gente viu recentemente em diversos modelos da concorrência. E o Onix é um carro que faz tempo que precisa ser atualizado. Ele já foi líder de mercado, foi muito prejudicado durante a pandemia, mas agora não tem exatamente um atrativo diante de uma concorrência que se atualizou quase por completo durante os últimos anos. Uma coisa que é esperada para o Onix, primeiro, é um motor 1.0 turbo finalmente com injeção direta. Deve melhorar emissões e consumo, ao mesmo tempo que pode ganhar um pouco mais de potência e torque. Só que não vai ser o Onix, provavelmente o híbrido leve do que a Chevrolet já prometeu. Isso deve ficar reservado para modelos mais caros, por exemplo, o Tracker e Montana. Então, o Onix deve continuar com essa evolução apenas do motor, do visual, e ganhar mais equipamentos, como por exemplo, frenagem automática de emergência, algo que, por exemplo, a HB20 já tem. O lançamento do Onix deve ficar reservado para o ano que vem. A Chevrolet prometeu mais um lançamento para novembro, ainda tem Equinox EV esse ano, mas a grande dúvida para novembro se pode ser o Equinox Plug-in Hybrid ou até a aparição do Onix e Onix Plus. Para a Chevrolet estar testando o carro na rua com uma camuflagem já não escondendo muita coisa, esse carro está praticamente pronto. Então, pelo menos, quem sabe para o começo do ano que vem esse carro deve chegar às lojas. Então, você está pensando em comprar um Onix ou um Onix Plus? Ou vai chorar o preço porque sabe que seu carro vai mudar, ou espera até lá. E agora o momento Inside Viso, o braço de eletrificação do Motor1.com, com o lançamento oficial do Hyundai Ioniq 5, ou Ioniq 5. Pois bem, o Ioniq 5, por mais que você esteja vendo nessa imagem, pode parecer um hatchback, ele tem um porte já de SUV. Pessoalmente, o carro é bem maior do que aparenta pelas imagens, já tem um porte de SUV compacto premium, como o BMW X1, Volvo XC40, e é justamente nessa turma que ele mira, com o preço de R$ 394.990. Pelo menos a Hyundai trouxe um carro bem completo num pacote de equipamentos, assistentes e conforto. E também veio a versão com 2 motores, um motor elétrico na dianteira e um motor elétrico no eixo traseiro, com 325 cavalos e, segundo o Inmetro, 374 km de autonomia. Normalmente esse número homologado pelo Inmetro a gente consegue números melhores na vida real. Pode esperar na faixa de 400 km num uso urbano, tranquilo? Sim, pode esperar. Esse carro marca uma nova fase da Hyundai no Brasil. Para quem não sabe, a Caoa virou um fornecedor para alguns modelos da Hyundai. É um tipo de comércio diferente, ou seja, agora você encontra, além de Creta HB20 e HB20S, todo o resto da linha em todas as concessionárias da Hyundai. O Ioniq marca o primeiro elétrico dessa nova fase. Por quê? O Kona era da época Caoa. Então o Ioniq vem para reforçar esse sentimento da Hyundai de sim, vamos trazer produtos globais para o Brasil, como o Hyundai HMB, Hyundai Motor Brasil. O elétrico
o Ioniq 5 é o primeiro 100% elétrico da Hyundai aqui no Brasil nessa nova fase, como eu já falei, e deve trazer também o Ioniq 5N, o carro que o Fábio Trindade andou, tem aqui no canal os vídeos, que é uma versão mais esportiva e bem mais divertida. Apesar que a potência que esse carro tem já promete bastante. Então, se você gostou do carro, no site da Hyundai você consegue fazer a reserva, 5 mil de sinal, aí o resto do valor você vê como é que você vai pagar, como é que fica melhor. E essa foi mais uma edição do semanamotor1.com, espero que vocês tenham gostado. Fiquem ligados sempre aqui no canal também, temos o nosso podcast com entrevistas exclusivas e debatendo alguns assuntos. Eu vejo vocês por aí. Fica aqui meu abraço e até lá.